Agora o assunto é mercado de trabalho. O desafio de conseguir mão de obra qualificada, que já era grande em 2024, está crescendo ainda mais este ano. Empresários estão tendo que se reinventar, principalmente em Ribeirão. Nós convidamos um time de especialistas para debater esse fenômeno. Confira agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, aqui no estúdio comigo, o chefe da Divisão de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Ribeirão, o Reginaldo Rocha. No nosso núcleo de jornalismo, o consultor econômico José Rita Moreira. E no canal digital, o psicólogo e administrador Saulo Valmor. Reginaldo, começando contigo, vamos entender qual é a situação. O Jornal da Clube tem mostrado, sobretudo na virada de 2024 para 2025, que o empresário está sofrendo para conseguir mão de obra. Não sei nem se é questão de mão de obra qualificada, porque nós vimos em alguns casos que faltava até a mesma mão de obra mais básica. Sendo da divisão que faz esse rastreamento também para ajudar o mercado de trabalho de Ribeirão Preto, o que o senhor pode dizer sobre a cidade? Boa tarde a todos. Nós estamos há 3 meses à frente dessa pasta, uma administração nova que está começando, mas uma administração que está olhando com bons olhos a parte de emprego e renda para a nossa população. Sendo assim, a primeira oportunidade que nós fizemos um feirão de emprego que foi realizado na Cava do Bosque a semana passada, dia 22. E com esse feirão, nós conseguimos fazer um rastreamento das reais necessidades dos nossos empregadores, dos nossos empresários. Então, com esses dados, nós levantamos qual que é a área que mais está empregando, qual que é a dificuldade de estar empregando essas pessoas. Então, tem N situações que a gente tem que estudar com mais profundidade para a gente achar a solução. No primeiro momento, vai ser feito alguns cursos profissionalizantes naquelas áreas que tem maior demanda. Então, nós já conseguimos uma verba federal que está vindo para a gente fazer cursos profissionalizantes naquelas vagas que tem um déficit maior, que tem realmente uma maior necessidade para ingressar no mercado de trabalho. José Rita Moreira, Ribeirão Preto é uma cidade do comércio e do serviço, né? A gente foi perdendo muito em questão de indústria, que é onde a gente encontra os melhores salários, mas a cidade ficou defasada nesse sentido. O empresário, e aqui a gente tem muito do pequeno e do microempresário, além de, claro, ter também o das grandes empresas, mas ele está se virando como nessa crise de conseguir mão de obra qualificada? Boa tarde, André. Boa tarde, Reginaldo, Saulo e todos que nos acompanham. Felipe, o que está acontecendo nesse momento é o seguinte: tem emprego, tem situação de oportunidades, tá? Na realidade, as pessoas estão, na minha opinião, escolhendo muito ou não estão predispostas a aceitar, né? Qual é a realidade hoje que nós vivemos? Hoje no Brasil nós somos 47 milhões de funcionários com CLT, nós temos aí 14 milhões de MEIs, nós temos 6,4 milhões de microempresas, tá? E boa parte da mão de obra disponível, tá, aqueles mais ousados, eles estão migrando para outras fontes, né, como os aplicativos, tanto de entrega quanto aplicativo de comida, enfim, e outras opções aí, nos quais supostamente não precisa ter patrão, né? Então, o que eu percebo, que eu converso com pessoas aí hoje em dia, é o seguinte, que na hora de o sujeito se predispor ao trabalho, ele começa a fazer conta, porque no Bolsa Família ele tem o salário dele, tem alguma coisa da mulher, tem não sei o que dos filhos, tem a Vale Gás, tem... Ele põe tudo, não, então deixa, não me interessa, não, vou continuar recebendo o assistencialismo aqui, porque nesse momento não está compensando, tá? Hoje nós somos, no Brasil, são 53 milhões de pessoas que estão integradas nesse Bolsa Família, 24 milhões de famílias,
e supostamente um índice de desemprego aí de 6%, né? Só que se eu pegar uma pessoa de cada família dessa e colocar para procurar emprego, o índice de desemprego no Brasil iria para 29%, tá? Então a força de trabalho perdeu muito. E, paralelo a isso, nós temos essa geração Z, que ela chegou no momento aí de cultura, absorveu cultura da pandemia, da questão do home office, da questão de trabalhar menos dias por semana, etc. E ela não está muito disposta a aceitar as novas regras de trabalho presencial, 8 horas por dia, tudo. Então, quando você junta tudo isso, você vê a dificuldade do empresário em contratar, ele tem que criar novas facilidades. Eu vi o dono de uma grande rede de hamburgueria falando que ele chega a pagar um auxílio moradia para a pessoa morar perto, ele dá um bônus, presença para a pessoa que se mantém lá, dá o café da manhã e 2 refeições por dia, enfim. Tem que ser criativo, tem que inventar formas de atrair essas pessoas efetivamente para criar esse entusiasmo, né, esse comprometimento, que ele está bastante complicado no momento que nós estamos vivendo, viu, Felipe? Saulo, então vamos agora fazer uma análise de comportamento. Eu sei que você fala muito com o jovem, porque trabalha na faculdade, trabalha na escola, mas também fala muito com o empreendedor. Nesse sentido, que diagnóstico você tem encontrado a respeito desse fenômeno que é ter vaga de emprego e não ter gente para preencher? Olá pessoal, olá Felipe, André, Reginaldo, é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante e existe realmente, né, essa necessidade de fazer um equilíbrio. A gente percebe que hoje, principalmente no pós-pandemia, a gente teve uma mudança comportamental da nossa sociedade quanto ao significado do trabalho. Então a gente percebe que o trabalhador hoje, ele tem a necessidade de ter a sua renda, mas ele também pensa no cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde física. Então, muitas vezes, quando o colaborador, né, ainda mais o jovem, coloca na balança o quanto que ele vai ganhar e o tanto que ele vai se desgastar nesse trabalho, não só fisicamente, mas até mentalmente, será que isso vai valer a pena no longo prazo? Então, a gente percebe que hoje a gente tem essa dificuldade no mercado de trabalho. Acho que 84%, o último dado que eu vi sobre as empresas que têm dificuldade de contratar. Só que a gente percebe que as empresas precisam também se desenvolver para atrair esse jovem, atrair esse trabalhador e conseguir manter ele motivado. Então, isso tem sido realmente um desafio. Até porque, mesmo aquele colaborador que não recebe nenhum tipo de benefício social, ele pode empreender dentro da sua própria casa, ou ele pode ser um trabalhador dos aplicativos, né, como foi falado, e chegar uma renda muito próximo da renda que ele teria dentro de um trabalho ali da CLT, mas com o benefício de ter uma flexibilidade na sua jornada de trabalho, de estar mais perto da sua família, de conseguir se cuidar mais. Então, hoje a gente tem esse desafio. As empresas, né, desde o microempresário até uma empresa maior, vai precisar pensar em possibilidades, em benefícios para manter, para conseguir atrair essa pessoa para o mercado de trabalho. Hoje a gente percebe que por conta da competitividade entre as empresas, o salário acaba ficando muito equilibrado entre uma empresa e outra. Então, o colaborador, ele também sabe que se ele tiver naquela empresa e um colaborador que tem um profissional que tem uma certa habilidade, uma certa experiência, ele sabe que se ele sai de uma empresa, ele tem a possibilidade de engajar na outra. Então, às vezes, além da dificuldade de contratar os profissionais, manter profissionais hoje motivados e fazendo um bom trabalho é um desafio de todas as empresas. Então, eu percebo que realmente é algo que está imposto, que a gente vai ter que se organizar. E ainda falando dos jovens, o jovem ele quer trabalhar, ele quer se desenvolver, mas dentro de um contexto que ele tenha autonomia, que ele não sofra assédio moral, onde ele não tenha que extrapolar sua carga horária. Então a gente percebe que no pós-pandemia trouxe uma série de reflexões que está levando a essa mudança no mercado de trabalho. Reginaldo, o administrador público moderno, ou melhor, o contemporâneo, o administrador do momento, quando ele é inteligente, ele sabe que não dá para ficar só naquela estrutura básica de prefeitura e ele vai atrás de tornar a sua cidade rica, porque cidade rica é cidade que arrecada mais e assim faz com que o bem-estar chegue tanto para a classe política quanto para a iniciativa privada. Nesse sentido, nós temos aqui uma Secretaria do Desenvolvimento Econômico, do qual o senhor faz parte.
Nesse início de governo, dá para se comprometer com o quê? Em que a Prefeitura, através da Secretaria do Desenvolvimento, pode ajudar a melhorar esse cenário de trabalho que a gente tem em Ribeirão? Excelente pergunta, porque a nossa secretaria, a Secretaria de Inovação e Tecnologia, ela é uma secretaria voltada para o desenvolvimento da cidade. Então, o nosso dever é buscar parcerias PP. Nós temos que estar lado a lado com os nossos empresários para procurar alternativas de melhoria para a nossa cidade. A cidade, conforme você falou, ela só vai ser desenvolvida, ela só vai ser benquista se o comércio, se a indústria, se os empresários em geral for bem. Então, nós estamos fazendo aí diversas parcerias, estamos procurando vários empresários. Conforme eu falei anteriormente a respeito dos cursos profissionalizantes, a gente já tem empresas que vão ser parceiras nesses cursos para poder fazer a parte prática nesses cursos. Então, nós estamos montando cursos para fazer a parte teoria em uma escola com toda a qualidade, com todo o apoio para essas pessoas que precisam da qualificação, e quando ela passar toda a parte teórica, ela vai para a parte prática. Então, a gente já tem algumas empresas já que a gente está com uma conversa muito estendida aí para poder acolher esses empregadores aí nesses cursos que a gente vai fazer para preparar eles ainda mais para o mercado de trabalho e assim evitar a rotatividade do mercado. Porque um funcionário, uma pessoa que esteja com a qualificação em dia, ela não vai ter interesse em ficar mudando de trabalho toda hora, porque ela já vai conhecer a rotina dela. Ela já vai para um posto de trabalho sabendo o tipo de serviço que ela vai fazer. Moreira, eu tive a oportunidade de conversar com empresários de diferentes ramos aqui em Ribeirão Preto. Construção civil, comércio, tecnologia, enfim. Muitos estão quebrando aquele preconceito que se tinha com a terceira idade, né, com 60 a mais, ou talvez até um pouco menos dos 60, mas ainda que seja na casa dos seus 50 para cima. Está tendo que contratar essa mão de obra mais experiente, né, até do idoso, mas na outra mão a gente depende do jovem. O jovem está vindo aí e nós dependemos dele para completar os cargos das mais diferentes áreas. E eles têm um jeito novo de ser, um jeito novo de viver, horários novos, horários diferentes. Será que o mercado de trabalho se adapta a esse pessoal? Felipe, acho que depende do segmento de negócio que nós estamos falando, tá? Sim, o pessoal dos 40 a mais estão sendo mais procurados agora, até porque eles foram criados numa cultura diferente, uma cultura de dedicação extrema, comprometimento, etc. E essa questão de qualidade de vida é importante e tal, mas não é tão relevante quanto é para o jovem. Então, as empresas realmente estão optando por isso, estão saindo muito bem. E eu acho que as oportunidades para os jovens, né, aqueles que realmente querem entrar no mercado de trabalho, em alguns segmentos eles vão muito bem, né? Vou dar um exemplo aqui, tipo uma agência de publicidade, é a cara deles, é uma pessoa que ela pode trabalhar mais despojada, o que interessa é a mente criativa, não necessariamente a maneira como ela se porta, tá? Então não existe preconceitos e isso é muito bom, tá? Isso facilita a vida. E exemplo desses também outros trabalhos parecidos aí, tá? Em Ribeirão Preto, ela tem a capacidade de atrair a mão de obra da região também. Tem muita gente da região que vem trabalhar em Ribeirão Preto, tá? Principalmente onde os seus locais de trabalho não têm a mesma oportunidade. Então, o que se percebe num momento como esse é que sim, tem que dar oportunidade para os mais velhos e tal, para poder preencher as vagas de trabalho, ao mesmo tempo em que tem que dar um jeito de acatar essa cultura do jovem para poder trazê-lo para a empresa, mas fundamentalmente eu costumo dizer que a dificuldade é a mãe da inteligência, né? Então, me preocupa esses jovens que estão tendo tudo muito fácil, muito sem dificuldade, muito cheio de direitos,
tá? Sem se preocupar muito com deveres, tá? Hoje a inteligência artificial está aí substituindo algumas pessoas. Hoje a internet, ela responde quase tudo, então eu não preciso ter uma memória residente. A minha memória residente fica dentro do celular ou do computador, e quando eu preciso eu vou lá e acesso e tenho as respostas, tá? E essa geração dos 40, 50 a mais não é assim. Eles tiveram que trabalhar forte para poder garantir essa base de conhecimento em si mesmo, tá? Que não tinha outra alternativa. Então, esse modelo atual agora, tá? de facilidade, de fluidez que se espera para o jovem, eu acho válido, mas me preocupa um pouco essa geração daqui 10, 20 anos, tá? Como é que vai ser, porque eles não tiveram, talvez, as mesmas dificuldades que outras gerações tiveram. Então, lá na frente, muitos deles até com mais de 20, 30 anos continuam morando com os pais também, que é uma outra característica atual. Enfim, eu acho que eles têm que abrir mão de algumas coisas. Essa geração Z, ela é muito exigente, ela tem que abrir mão, ela tem que enxergar melhor, tem que pensar de maneira empreendedora, tem que garantir bagagem, garantir experiência para depois tomar uma decisão e não simplesmente ficar numa postura de simplesmente criar exigências e se toparem bem, se não, deixa para lá, não vou. Então, eu acho que eles têm que tomar cuidado com isso, viu, Felipe? Saulo, estou muito curioso em entender as regras do jogo novo, o tabuleiro, como ele está posto para essa atual geração. Será que o patrão, será que o empresário está disposto a mimar esse novo funcionário para que ele tenha ali no seu time uma mão de obra qualificada? E aí eu vou fazer duas outras provocações. A gente tem o avanço das tecnologias que substituem muita mão de obra. E, por outro lado, cada vez mais a gente tem a necessidade dos antigos trabalhos, os trabalhos manuais, sabe? Um marceneiro, um pedreiro, um mecânico. A humanidade, penso que vai precisar desses profissionais sempre. E aí, como é que fica nesse jogo? Tá, vamos começar pela sua última pergunta, né? Realmente a gente vai precisar capacitar pessoas, né? Então, um projeto que a prefeitura está pensando de trazer realmente capacitações técnicas é importante, porque a gente não pode trazer, simplesmente formar todo mundo aqui na faculdade. A gente precisa também de trabalhos básicos do nosso dia a dia, né? De um eletricista, de um marceneiro e de tantos outros serviços que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é importante que a gente também tenha esses profissionais e que eles sejam reconhecidos e que tenham enfim, uma possibilidade de desenvolverem sua carreira. Então, isso é extremamente importante. A gente vai ter que mostrar que até as profissões que nós temos no ensino superior, a gente não vai conseguir abarcar todo mundo. Se todo mundo resolver realmente se capacitar dentro aqui da faculdade, né, e deixar essas profissões de lado, a gente vai ter um colapso, um desequilíbrio no mercado de trabalho. Não que o marceneiro, o eletricista não possa também, além da sua função técnica, ter um ensino superior. Mas a gente precisa de pessoas nessas posições porque é importante, e a gente vê o quanto que esses profissionais também hoje são até reconhecidos por conta da ausência deles no mercado de trabalho. Agora, quanto a essa questão do novo jogo, o que eu vejo como psicólogo e administrador e alguém que está aí há 10 anos na área da gestão de pessoas, é que as empresas precisam se desenvolver. A gente percebe que a gestão de pessoas, aquela gestão de pessoas pautada no desenvolvimento da carreira profissional inteiro, né, dentro de uma empresa. Hoje, com a globalização, a gente percebe que o mercado de trabalho e os produtos, os serviços, eles avançam num ritmo muito, muito rápido. Então, a gente vai perceber que as empresas que não desenvolverem uma nova maneira de lidar com as pessoas, elas vão ficar para trás e vão quebrar, não tenha dúvida disso. A gente precisa que os empresários, os líderes empresariais também reciclem não só o material, o produto que eles ofertam, mas a maneira com que eles lidam com as pessoas. Isso hoje faz a diferença. Hoje, o que a gente percebe? Existe uma guerra dentro das empresas pelos bons profissionais. E esses bons profissionais, eles vão aonde? Eles têm mais benefícios e conseguem executar suas tarefas com excelência, com possibilidade de crescimento. Então, empresas que investem em treinamento,
com certeza vão ter a possibilidade de contar com profissionais que querem desenvolver sua carreira. Hoje a gente enfrenta ainda problemas de empresas que não querem, que não possibilitam cenários para desenvolver o seu colaborador, que não investe em treinamento, não investe em novas tecnologias, e o colaborador fica estagnado quanto à sua carreira. E a gente percebe que essa geração realmente ela vem com uma série de dificuldades por conta da tecnologia, algumas habilidades não estão sendo tão lapidadas e realmente isso faz sentido, mas por outro lado a gente tem aquela empresa que é a mesma empresa da década de 80, que não quer mudar nada, que quer fazer ali, né, o trabalho tradicional e não possibilita uma possibilidade de crescimento para aquele colaborador. Então a gente percebe que hoje o jovem, ele vai para o mercado de trabalho, ele quer se desenvolver, mas ele pensa, né? Nossa, essa empresa hoje tem um espaço para descanso na hora do meu intervalo, eu tenho uma cozinha bacana aqui, né? Caso eu queira levar minha refeição, qual que é o benefício que eu tenho trabalhando nessa empresa? Então, hoje existe esse jogo dentro do mundo corporativo. E muitas vezes eu percebo os empresários, né, e as empresas de maneira geral, os líderes empresariais, com um pouco de preguiça na área de gestão de pessoas, né, só reproduzindo um modelo que já não funciona. Então a gente vai perceber que o mundo está imposto. Hoje a gente tem esse perfil de jovem e de profissional e que a gente vai precisar desenvolver outros projetos. Então a gente precisa investir na gestão de pessoas moderna. Algumas empresas já estão muito à frente quanto a isso e conseguem desenvolver um bom trabalho. As empresas de tecnologia, né, até por conta de como que é o setor ali, eles conseguem ter outros tipos de atividade, como home office ou enfim, outras possibilidades que eles vão apresentando, mas independente do setor, é importante que a pessoa que está à frente da organização pense que é esse o cenário que está estabelecido de uma forma mais comportamental do jovem e até mesmo do adulto, e que precisam ser criadas novas estratégias. Por isso que a minha dica aqui vamos realmente investir na gestão de pessoas, pensar em novas maneiras de como lidar com esses profissionais, para que a gente tenha profissionais na nossa empresa capacitados e também motivados, né? Não adianta ter a pessoa capacitada e ela não está motivada para o trabalho, porque ela não vai trazer o resultado que a gente espera. Penso que quem está preocupado com o atual e com o futuro do mercado de trabalho deve ter achado interessante esse bate-papo, porque nós traçamos um perfil aqui muito interessante. Participaram desta edição do Jornal da Clube, no estúdio aqui comigo, o chefe da Divisão de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Ribeirão, Reginaldo Rocha. No nosso núcleo de jornalismo, o consultor econômico José Rita Moreira. E no canal digital, o psicólogo e administrador Saulo Valmor. A todos o nosso muito obrigado.